Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabedoria divina é dom de Deus. A sabedoria de Deus consiste na humildade, na justiça, no amor a Deus e a todas as criaturas. O prepotente e mentiroso e o orgulhoso que quer ser melhor do que os outros não conhecerá de maneira alguma a sabedoria de Deus. Ser sábio não é conhecer o mundo todo através da literatura, da ciência e dos conhecimentos humanos. Ser sábio não é saber de cor a Bíblia, citando versículo por versículo. Ser sábio não é conhecer todas as histórias do mundo. Ser sábio não é conhecer todas as teologias do universo. Ser sábio não é conhecer todas as tecnologias do mundo. Ser sábio é conhecer Deus nas pequenas coisas e amar o seu plano de salvação acima de tudo. Crer em seu desígnio, porque Deus nos conhecia antes mesmo que fôssemos gerados. Ser sábio é reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância diante da grandeza de Deus. O homem diante de Deus não representa nada. A sabedoria de Deus é reconhecer-se que somos menor do que um grão de areia nas praias. Se quiser ser sábio, reconheça que diante de Deus nada sabe. Ame a justiça, o amor e o perdão, porque Deus é puro amor, misericórdia, perdão e justiça. Se quiser conhecer a sabedoria de Deus, comece pela justiça. Seja justo e honesto. Sem justiça não haverá amor e nem sabedoria, nem haverá sabedoria. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E Deus apanhará o sábio na sua própria astúcia. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Portanto, sabedoria é dom de Deus. Só quem reconhece a sua insignificância, a sua pequenez diante de Deus, terá o dom da sabedoria. Quer ser o maior, seja o menor. Quer ser sábio, reconheça que nada sabe. O homem justo e sábio não tenta Deus em seus pedidos de sabedoria, até porque, quanto mais sabe, reconhece que nada sabe. Diante de Deus, reconhece que nada sabe diante de Deus. Quer ser poderoso, seja o servidor. Não queira nunca ser sábio procurando a sabedoria dos homens, estudando muitos livros e muitas teorias. Procure encontrar a sabedoria na natureza, nas coisas pequenas, as mais insignificantes. Conheça a sabedoria na prudência dos ventos, que não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Como se forma do nada e ganha velocidade até mais de 100 km por hora, ninguém sabe e ninguém sabe onde vai parar. Descubra a sabedoria na humildade das águas, que sempre procura o lugar mais baixo. Procura encontrar sabedoria nas ondas do mar, que forma sua força
e vem morrer na praia e volta devagarinho, sem graça, porque nada fez. Sabedoria é dom de Deus, que dá aos mais humildes. O arrogante, o prepotente, nunca conhecerá a sabedoria de Deus. O dom é graça de Deus, e Ele dá a todos, de acordo com a capacidade de cada um. Como está escrito nas parábolas dos talentos. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Deus dá os dons da graça se você cultivar. Deus dá os dons da graça. Se você cultivar, Ele dará mais. Se por preguiça enterrar os talentos e não produzir, vai perder até o que tem. A inteligência é um dom de Deus, dado ao homem como uma semente. Cabe a cada um cultivá-las. Assim é o dom da sabedoria. Se encontra nas coisas pequenas, cabe ao homem discernir qual é a vontade de Deus. Conforme a atitude do homem, Deus age de uma maneira diferente. Se pecamos, Ele age com seus desígnios e nos permitido sofrimento. E o sofrimento virá por causa do pecado, porque com o pecado, o sofrimento e a morte entrou no mundo. O sofrimento nem sempre é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que fôssemos santos como Ele é santo. Para alcançar a sabedoria de Deus, não é necessário ficar olhando para o céu, pensando um Deus muito distante. Ele está em toda parte. Deus é luz e muitas vezes os homens preferem as trevas para esconder seus pecados. Procure encontrar a sabedoria de Deus na natureza e em coisas pequenas. Temos muito o que aprender com as abelhas, com as formigas, com os passarinhos, com os insetos, com o sol, com a lua e as estrelas, a chuva. E o granizo, como é formado nas nuvens, porque as águas nascem e correm diariamente, séculos e séculos, sem parar, não seca e nem enche os mares. Entenda o poder de Deus. Entendemos que o poder de Deus pode criar tudo o que existe com apenas sua palavra. Ele diz, faça-se, e já estava feito. Faça-se isto, faça-se aquilo. Só com a palavra já estava tudo pronto, tudo feito. E ele viu que tudo era muito bom. Medite a sabedoria de Deus na sua criação. Veja os movimentos da terra, os seus astros por todos os séculos. Quem somos nós para entendermos a grandeza de Deus? Em que sentido a lua gira em torno da terra? Porque ela tem crescente e decrescente, tem lua cheia, lua nova e minguantes. Por que tem lua cheia, lua nova? Alguém já viu a lua nova? Use seu cérebro e descubra o dom de Deus, o dom que Deus lhe deu. Use o seu cérebro e descubra o dom que Deus lhe deu. O globo da Terra é redondo e os oceanos são nivelados. A água do mar, dos oceanos, são toda nivelada. Todo lugar que a gente vai, parece que está tudo nivelado. Quem poderá descobrir esse mistério? Dizem que é força de gravidade, é tudo, mas
Como que pode, todo lugar que a gente vai parece que está no lugar mais alto? Nunca tente Deus querer descobrir seus mistérios, porque Ele próprio é o mistério. E nestas coisas que se descobre a sabedoria que vem de Deus. O que é Deus para você? Onde Ele está? Qual a razão do céu e inferno? Meditem nestas coisas que descobrirá muitos dons que Deus te deu de graça, porque Ele te ama. Observação. Eu reconheço que diante de Deus não sou nada. Se alguém ler ou ouvir este meu questionamento e quiser fazer algumas perguntas, responderei com muito prazer, na medida da minha pequenez, da minha simplicidade, na medida do possível, poderei responder. Se Deus esconde dos sábios e entendidos e se mostra aos pequenos, está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27. Sabedoria dos humildes. O segredo para conseguir sabedoria divina é reconhecer que não somos nada. Nunca devemos tentar Deus pedindo o que não é da vontade dele. Isto aconteceu comigo. Há tempos atrás, eu apaixonado pelo público, pela palavra nos palanques, pelo dom da oratória, eu queria ter o dom de falar em público. Mas isto Deus não me deu, porque Ele sabia que eu poderia me orgulhar-se das palavras e ser para mim uma perdição. Deus dá aquilo que Ele acha melhor. Mas eu não me preocupo, não me preocupo porque Deus me deu outros dons que eu não havia pedido. Mas é da vontade, sei que é da vontade dele. E mais importante, porque é a vontade dele. Deus me deu o dom da escrita e do discernimento, mesmo não ter estudo nenhum. Mesmo sem estudo nenhum, Deus deu o dom de escrever e o dom de discernir o que é a vontade de Deus. Hoje eu escrevo com muita facilidade. Ele me fez escritor. Já publiquei 5 livros, mas tenho muitos escritos e deixei de publicar por motivo de falta de interesse por parte dos leitores. E agora estou gravando vídeo. Se alguém interessar, procure no meu canal YouTube. Discernimento. Devido à minha pequenez, Deus me revela antecipadamente o que vai acontecer. Devido à minha pequeneza, eu ser pequeno diante de Deus, Ele me revela antecipadamente aquilo que vai acontecer muitos anos depois. Eu vejo as coisas antes que aconteça, mas isso me faz sofrer, porque gostaria que todos vissem o que eu vejo, que todo tivesse o discernimento que tenho e visse as coisas que vão acontecer futuramente como eu vejo. Isso me faz sofrer. Muitas coisas eu já previ muitos anos antes de acontecer. Eu me lembro de uma passagem, quando nos meus 15 anos de idade, me lembro que meu pai disse na década de 1950, eu apenas com 15 anos de idade, estando a trabalhar na roça junto com meu pai, à tarde, depois de cansado, paramos embaixo de uma sombra e ele olhava umas montanhas bem distante e dizia: meu filho, como vocês vão viver daqui a alguns tempos, daqui a alguns anos, pois
o mundo está transformando tudo em pasto de gado, onde vocês vão fazer as suas plantações. Eu me lembro que respondi: não se preocupe, meu pai, pois aparecerá um produto para fertilizar a terra, que fará produzir muito mais do que hoje. Nesse tempo não havia o adubo, só apareceu adubo na nossa região no ano de 1967. Portanto, 16 anos antes, 16 anos depois que eu falei com meu pai, é que foi aparecer o adubo. Ninguém conhecia adubo quando eu disse que ia ter um fertilizante para fertilizar a terra e produzir muito mais. E eu previ isso 16 anos antes. Outro acontecimento também. No ano de 1975, começou a instalar-se uma torre da Embratel nesta região. E eu disse, eu li a palavra Embratel, analisei e tive o discernimento que com esta tecnologia virá o dia em que falaremos cara a cara na tela, vendo a outra pessoa do outro lado. E hoje, como está? Em 1975, eu disse, com esta tecnologia virá o dia em que falaremos cara a cara na tela, vendo a pessoa na tela do outro lado. E hoje, como está? Com 20 anos de internet no Brasil, onde chegamos? Isto eu previ no mínimo 27 anos antes de acontecer. Em 1990, foi criada a Rede Nacional de Pesquisa, RNP, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 1990, foi criada a Rede Nacional de Pesquisa, uma infraestrutura com abrangência nacional para o serviço de internet, porque não havia internet. Em 1994, a internet finalmente saiu do nicho acadêmico e passa a ser comercializada para o público em geral. No Brasil, a Embratel lança serviço internet comercial em caráter experimental e com conexão internacional de 256 kbps, que eu não entendo bem. 5.000 usuários foram escolhidos para testar o serviço. Isso foi em 1994. E quando eu disse que ia comunicar na tela, foi em 75. Veja quantos anos de diferença antes. Muitas coisas eu disse muito antes de acontecer, mas não me orgulho por isto, porque eu nada sou sem Deus. Tudo o que eu fiz e faço, não sou eu que faço, mas é Deus que faz em mim. Eu não passo de um instrumento inútil. A sabedoria divina nos ensina a agradecer tudo o que vem de Deus. O homem justo, louva a Deus em qualquer situação. Ele louva a Deus na fartura e louva a Deus na miséria. Ele louva a Deus na riqueza e louva também a Deus na pobreza. Louva a Deus na alegria e louva a Deus na tristeza. Louva a Deus na saúde e na doença, porque tudo isto é para descobrirmos a sabedoria de Deus, que usa da misericórdia, tanto no bem como no mal. Deus usa da misericórdia, tanto no bem como no mal. Quando Ele faz o bem, é misericórdia. Quando Ele manda um castigo, um sofrimento, uma doença, louve a Deus, porque aquilo ali é a misericórdia que Ele está querendo que a gente se converta, mude de vida e salve a alma. Porque para Deus o que interessa é a nossa salvação final.
A correção de Deus sobre o ser humano é puro amor e misericórdia. Por isso, a sabedoria nos ensina a louvar a Deus em tudo o que aconteça. O homem injusto, o homem prepotente, injusto, pecador, injusto, que zomba de Deus, mentiroso e prepotente que zomba de Deus, basta dar 30 dias de sol para reclamar. Se chove 2 dias, já diz, esta maldita chuva não para mais. Faz calor, reclama. Faz frio, reclama a mesma coisa. Tem fartura, não louva a Deus e diz, se tenho, é porque trabalhei. Mas não foi Deus que me ajudou. Se tem fartura, ele não louva a Deus. O prepotente, o injusto, não louva a Deus. Se tem, ele fala, tenho porque eu trabalhei. Vem um temporal, acaba com suas plantações. Blasfêmia contra Deus. Na doença, reza pedindo e forçando a Deus a cura. Não alcança as graças porque pede mal. É Deus que não existe. É Deus que é culpado. Deus não existe. Se Deus existisse, meu filho não tinha morrido. Se Deus existisse, eu não estava sofrendo essa doença. Se Deus, tanta coisa. Já nem acredita em Deus. O injusto, o mentiroso, o prepotente, o zombador, é isso que ele faz. Não louva a Deus por nada e só reclama e amaldiçoa a Deus quando as coisas não dão certo, não dá como ele quer. Eu te louvo, porque o prepotente, ele acha, parece que Deus é seu pronto-socorro, obrigado a atender ele na hora que ele quiser, na hora que ele necessita. Eu louvo a Deus, Pai do céu e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste a mim, que sou pequenino. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 21. Louvo a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e ao Espírito Santo que me ilumina, e Maria Santíssima que intercede por mim, pelos dons da sabedoria e do discernimento, e humildade, e da humildade. Deus revela aos pequeninos e humildes, e não aos sábios deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus disse, sabedoria do mundo é loucura diante dele. E é verdade, a sabedoria do homem constrói bomba atômica que destrói a nação inteira, destrói o mundo todo. Isso é a sabedoria do homem. Ele é loucura diante de Deus. Então procura descobrir a sabedoria de Deus, porque essa é a verdadeira. E procura na oração, na justiça, na humildade, na oração, no reconhecimento de sua pequenez, porque nós não somos nada diante de Deus. Se tudo que foi realizado em mim, foi Deus que fez. Eu não sou nada. Eu sou apenas uma areia na praia do mar. Nada sou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.